Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Mercúrios. Eu sou o Gabriel Birles, analista aqui da Mercúrios. Eu tô com um cenário um pouco improvisado aqui para quem tá acostumado com meus cenários mais antigos. Tô de mudança, tô saindo de São Paulo, então não se estranhe se nos próximos vídeos os cenários parecerem um pouquinho diferente aí. Nesse vídeo eu vim falar com vocês sobre LSTFi, Liquid Staking Tokens Finance, que é um setor que tá crescendo muito. A gente tá olhando não só para LST, mas para Liquid Staking como um todo na Mercúrios há muito tempo. Esse setor ele é relativamente novo, tá? Então, muitas das soluções que estão nascendo, muitos dos protocolos ainda são muito novos, ainda tem muitas incógnitas, tem muita coisa para ser desenvolvida, mas é um setor que a gente vê bastante valor, que tem muita capacidade de ter uma vertente de crescimento muito grande pela frente. Então, o que a gente vai buscar hoje aqui é entender o que é Liquid Staking, entender o que é LSTFi, entender a proposta de valores, se realmente é uma narrativa atraente, os principais protocolos e principalmente os riscos de estar exposto nesse setor. Antes da gente discutir LSTFi, a gente tem que dar um passo atrás e entender o que é Liquid Staking. E para entender o que é Liquid Staking, a gente tem que dar um passo atrás e entender um pouco a dinâmica do staking. E para fazer essa explicação, eu vou utilizar o exemplo do staking na Ethereum. Não porque é Ethereum, mas sim porque o mercado de LSTFi está sendo construído em torno da dinâmica de staking na Ethereum. Primeiro, a gente precisa entender que o staking ele é uma atividade primordial de qualquer blockchain Proof of Stake. E hoje, tirando o Bitcoin, todas as blockchains do mercado cripto, elas funcionam com base no algoritmo de consenso, Proof of Stake. O staking é a atividade primordial para o funcionamento de uma blockchain, porque uma plataforma de contratos inteligente nada mais é do que vários computadores se comunicando entre si, decidindo o que é verdade e o que não é verdade sobre o que acontece ali dentro. E para garantir que eles estão decidindo da forma certa, numa blockchain Proof of Stake, você coloca o seu token como aposta. Essa é a lógica do stake. Você coloca o seu token como aposta, como uma garantia de que você está executando muito bem o seu trabalho de validar aquela plataforma. Na Ethereum, que é a maior plataforma de Proof of Stake que existe, caso você queira fazer o stake do seu Ether, você tem algumas formas de fazê-lo. A primeira delas é você ser o solo home staking. O que é esse solo home staking? É você rodar um nó validador na sua casa, você pegar o seu computador, rodar um nó de validação e ser um validador da blockchain da Ethereum. Porém, não é nada fácil você executar essa função, porque você precisa de 3 pré-requisitos. Primeiro, obviamente, é o conhecimento técnico para você rodar um nó de validação, você validar aquela blockchain da forma correta, porque se você não fizer isso da forma correta, você vai tomar um slashing, você vai perder seus tokens em staking. O segundo é que você precisa de no mínimo 32 Ethers para rodar um nó validador, para ser um validador da Ethereum. Hoje a gente está falando de Ethereum a $2.000, a gente está falando de $64.000 para começar. Também você precisa de um computador com as especificações técnicas exatas. Você não vai colocar um computador qualquer ali para rodar um nó validador da Ethereum e ele vai rodar como é que se fosse nada. E aí, caso você não tenha esses 3 pré-requisitos para rodar um nó validador na Ethereum, a Ethereum não permite que você vá lá e delegue direto na blockchain, empreste direto na blockchain para outra pessoa validar por você. Então você precisa procurar outros meios de fazer staking do seu Ether. A primeira forma é o que a gente chama de staking as a service, staking como um serviço. Tem uma empresa que ela monta o nó validador do staking para você, você continua com as suas chaves, ou seja, você continua com a custódia do seu ativo, mas você está ali rodando o nó validador. Não é você exatamente que está rodando aquele nó, é uma empresa que preparou todo o setup para você, ofereceu toda a infraestrutura necessária, mas o dinheiro é seu e a custódia é sua. Para isso, obviamente, você precisa ter mais de 32 Ethers. Esse nível de especialização que uma empresa oferece para você montar um nó validador não vale a pena se você tiver um capital muito pequeno. Então, ainda assim, nesse cenário, você tem a barreira do capital, a barreira do dinheiro. Outra forma é você fazer isso via exchanges, corretoras centralizadas, que eu acredito que a maior parte do pessoal que está assistindo esse vídeo nesse exato momento faz assim. Você entra numa corretora, você entra numa Binance, você entra numa Coinbase, numa Kraken da vida, e vai ter lá, faça staking do seu Ether. Você vai lá, coloca o seu Ether em stake para ganhar 5% ao ano. Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo na prática é transferindo a sua custódia para a corretora tem em algum lugar do mundo uma operação de validação naquela blockchain específica, e eles vão pegar o seu Ether, vão colocar em staking por você, e eles vão validar a blockchain Ethereum por você.
O retorno, eles vão te dar uma parte do retorno e eles vão comer uma taxa. 5, 10, 50%, não sei, depende da corretora. Esse modelo é ótimo, né? Porque você pode ir lá e colocar qualquer capital, seja R$ 1, seja R$ 100, seja R$ 1.000, seja R$ 10.000, dentro de uma corretora, clicar lá em fazer staking e a corretora cuida de tudo, de toda a questão do hardware e tudo mais. O problema disso, como está muito bem destacado aqui, é que você precisa confiar na corretora. Primeiro, porque você transfere a sua custódia para a corretora. Segundo, porque é 100% centralizado. A corretora só está fazendo o processo de validação. Se a corretora fizer alguma coisa errada, ela sofre slashing e, na verdade, você está sofrendo slashing, porque o dinheiro é seu. Você perde seu dinheiro por uma cagada da corretora. Por último, você tem o pool de staking. O que é o tal do pool de staking? A piscina de staking. Você tem um lugar onde tem diversos validadores, você transfere o seu Ether para esse lugar e ele distribui entre todos esses validadores. Então, a custódia deixa de ser sua, obviamente, a custódia passa a ser desses validadores, mas ela é feita de forma descentralizada. E esse é justamente o modelo de stake que começou a se popularizar por ser o melhor modelo mesmo para o usuário. E ele começou a se popularizar muito pela Lido Finance. Só que a Lido, ela não é só um pool, uma piscina de staking que distribui entre validadores. A Lido funciona da seguinte forma: você aqui, como usuário, você entrega o seu Ether para a Lido coloca o seu Ether dentro da Ethereum, na verdade, entrega o seu Ether para validadores validarem na Ethereum, e a Lido ela te devolve algo chamado ST Ether. O que é o ST Ether? É um derivativo que representa os 100 Ethers que você colocou lá. Qual que é a importância da existência desse staking que a Lido oferece? O valor aí tá que quando você faz o staking na Ethereum, seu capital tá lá, travado, parado, validando a rede da Ethereum. Quando alguém te entrega um derivativo que ele representa aquele capital travado, uma garantia, você pode pegar esse derivativo e fazer outras coisas com ele. É como se ao mesmo tempo que o seu Ether está lá, travado na Ethereum, você consegue utilizá-lo ainda para fazer outras operações. Você aumenta a eficiência do seu capital. Esse é o tal do liquid staking, o staking líquido. Significa que você está colocando o seu capital em staking, mas ele não está travado. Ainda assim, ele tem liquidez. Ainda assim, você consegue movimentá-lo sem realmente movimentá-lo. Você está movimentando, na verdade, um derivativo que representa algo que está travado lá. E o uso desses derivativos e o liquid staking como um todo, ele se popularizou com base na alavancagem, com base em você fazer operações como a seguinte: você pega um Ether, deposita esse um Ether na Ethereum via Lido, você retira um token, um derivativo que representa aquele Ether, o ST-Ether, e você pega esse derivativo e deposita para prover liquidez na Aave ou na Uniswap. Então você está ganhando 5% ali na Ethereum e está ganhando 3, 4% ali na Aave. Então você quase dobrou o seu rendimento em cima do mesmo capital. Por que o usuário vai se contentar com 5% na Ethereum se ele pode ganhar 8% provendo liquidez na Aave, que é um protocolo super seguro também? E aí, meus amigos? Aí abriu a toca do coelho. Aí o mercado de liquid staking deslanchou. Só para a gente ter um pouco de ideia de tamanho, de dimensão desse mercado, hoje na Aave, por exemplo, que é o maior protocolo de empréstimo que a gente tem no mercado cripto, o WST Ether, que é uma versão do ST Ether, ele já é o maior ativo em termos de capital lá dentro, mais do que o próprio Ether, mais do que o SDC, mais do que o W Bitcoin. Beleza? A gente já tem mais de 790 milhões de dólares travados dentro da Aave, só gerando mais yield, gerando mais juros em cima do STETher. Para por aí, liquid staking hoje é o maior mercado do mercado cripto. Superou DEX, superou lending, superou todos os outros mercados. Já está com mais de 21 bilhões de dólares em capital travado, ou seja, 21 bilhões de dólares em ativos de stake líquido, nesse tipo de derivativo. E boa parte desse capital, na verdade, mais de 90% do capital que está em staking líquido está travado na mão desses caras aqui, da Lido Finance, que dentro de todo o mercado de stake dentro da Ethereum tem mais de 31%, quase 32% de market share. Por quê? Porque eles são os principais players a oferecer esse produto de liquid staking, a oferecer esse derivativo, esse token que representa a sua posição em staking, você consegue fazer essa alavancagem em cima deles. Eles começaram lá atrás, tinham o melhor produto, fizeram vários incentivos e conseguiram crescer e hoje detém mais de 90% de market share nesse mercado. E aqui eu gostaria de parar e lembrar vocês que a Mercúrios investe na Lido como uma das nossas principais apostas há quase um ano. Nas nossas análises aqui entendemos que o mercado de liquid staking era um mercado de muito potencial, que o capital em stake na Ethereum iria crescer e provavelmente cresceria por liquid staking, e a Lido era
o principal player que iria capturar todas essas demandas. A gente investiu mais ou menos 1 ano atrás lá no case, a gente vem ganhando bastante em cima disso e a gente vem comunicando isso com vocês também no Minuto Cripto. Esse minuto aqui é do dia 7 de janeiro, então um tempão atrás, a gente falando da Lido Finance como a principal aposta da Mercúrio aí pro ano de 2023. E agora, meses depois, é um setor que tá um pouco no hype aí. Então, meus amigos, volto aqui a fazer esse apelo. A principal coisa que você pode investir no mercado cripto nesse momento não é Bitcoin, não é Ether, é em conhecimento. E esse investimento aí para você estar no Minuto Cripto, ele é 100% gratuito, é uma newsletter, uma análise que a gente manda todos os dias no e-mail de vocês de forma gratuita e a gente compartilha essas análises, compartilha esse tipo de insights, o que a gente está vendo no mercado, quais serão as próximas narrativas. A gente sabe aí que a gente pode estar caminhando para um próximo bull market, para um próximo mercado de alta, então eu sugiro aí, faço esse convite para vocês de estarem com a gente no Minuto Cripto, já são mais de 60 mil inscritos e se você não está no Minuto Cripto, está maluquete da cabeça. Bom, vamos lá então, pessoal. Já expliquei para vocês o staking da Ethereum, já expliquei para você o Liquid Staking, o staking líquido. Agora eu quero explicar para vocês o LSTFi, o Finance Liquid Staking. O que que é, que raio que o parta é esse negócio, esse mercado que está nascendo em cima do mercado de staking líquido. É uma evolução do mercado da Lido. Chega aí que eu vou explicar para vocês. O mercado de LSTFi é você juntar o mercado de DeFi com o mercado de Liquid Staking. Então é você criar protocolos, você criar produtos em DeFi especializados para elevar, para alavancar o potencial dos tokens de Liquid Staking. Trouxe um relatório aqui, que é um relatório muito bom, inclusive, da Binance Research, que ele mostra todas as opções que você tem de produtos que você consegue desenvolver em cima desses derivativos de staking. Então você tem primeiro esse cara que ele é o staking provider, né, que é o provedor de staking, como a Lido, que eu acabei de falar para vocês. Ele entrega, ele faz esse serviço de fazer o staking por você e devolver esse derivativo de staking. Você tem a corretora centralizada que pode fazer esse serviço para você, então dá para classificar esses caras como se eles fossem LSTFi também. Eu prefiro categorizá-los como provedores de staking. E aí você entra nesse LSTFi ou LSDFi, beleza? Quem são os caras que fazem, entregam produtos? Quais são os tipos de produtos que a gente consegue construir? A gente consegue construir, por exemplo, uma stablecoin colateralizada nesse tipo de token. Então, você tem uma stablecoin em que o token que está garantindo esse stablecoin que está servindo de collateral, ele é um token de derivativo líquido, é um collateral que ele rende juros para você. Você pode ter, por exemplo, um índice em que você investe em diversos tokens. Eu não quero só ter o token da Lido, eu quero ter vários. Então, eu invisto em um índice de tokens. Eu posso ter estratégias de yield, estratégias em que eu vou especular os juros do staking da Ethereum, já é uma estratégia muito mais avançada. E no final, obviamente, eu tenho o trabalho de provimento de liquidez, então eles destacam aqui a Aave, mas tem a Uniswap, tem a Maverick, que eu vou comentar mais à frente também. E uma coisa que eu queria destacar para vocês é como esse setor de LSTFi está crescendo, desses protocolos focados em liquid staking. A gente saiu ali em meados de março de 100 milhões de dólares de TVL, a gente já está ultrapassando os 400 milhões, tá? Inclusive, eu acho que a gente já passou dos 500 milhões no momento em que estamos gravando esse vídeo. Então, pensa numa evolução natural de um mercado. Quando o mercado evolui, ele primeiro evolui para a infraestrutura mais básica. E a infraestrutura mais básica do mercado de staking é você ser um provedor de staking, você oferecer uma forma das pessoas fazerem staking de uma forma simples e eficiente com você. Esse foi o mercado de liquid staking, o nascimento dele, o nascimento da Lido. Agora esse mercado está começando a se sofisticar. Agora não é mais fazer staking, é fazer staking e aumentar o rendimento do meu staking em protocolos especializados nisso. E olha como esse mercado está passando por uma pernada de crescimento muito grande. Isso justifica muito de ser uma narrativa que está muito quente no momento. E dentro desse mercado de LSTFi, aqui na metodologia da Binance, ela exclui a Aave, Uniswap, por exemplo, porque não são protocolos focados em liquid staking, em staking líquido. Eu não concordo muito com a estratégia, eu acho que deveria estar tudo junto, tudo bem, mas paciência. O cara que tem 40% de market share dentro desse mercado, ou seja, o maior, que está atraindo muita liquidez, já tem um efeito rede de certa forma relevante, é a Libra. E é por eles que a gente vai começar a discutir os principais cases desse setor de LSTFi. A proposta de valor da Libra é de fazer uma stablecoin algorítmica overcolateralizada e em cima de tokens de staking líquido. Calma que é complexo mesmo, tem um monte de nome difícil, mas eu vou tentar explicar para vocês. Para você emitir uma stablecoin, ou seja, um token estável que você consegue negociar on-chain, você precisa colocar alguma coisa como collateral, você precisa colocar alguma coisa com garantia, que vai servir como laço
lastro para essa stablecoin. Você não emite uma moeda do nada, pelo menos não em cripto. O governo americano pode fazer isso, o governo brasileiro pode fazer isso. Em cripto as coisas não funcionam assim. Quando você vai mintar uma stablecoin, você precisa colocar um capital lá travado como garantia daquilo. Uma stablecoin de dólar, como um SDC, por exemplo, qual que é o lastro dele? Qual que é a garantia dele? Dólar. Então, se o dólar movimenta, a stablecoin movimenta. Ela sempre vai valer $1. Nessas stablecoins colateralizada em cripto, o que, que vai ser o lastro, o que vai servir ali como garantia é cripto. Então, normalmente você coloca ali $150 em cripto para conseguir mintar $100 de stablecoin. Um cara que é bem famoso por isso é a MakerDAO, né, que emite o DAI, que é uma stablecoin colateralizada em cripto mais famosa do mercado, com maior efeito rede. Recentemente, a Aave começou a emitir a GHO, né, a Go, que é a stablecoin dela, que funciona muito parecido, o mesmo mecanismo que a DAI. Só que essas stablecoins, elas têm cripto como collateral, como lastro. Então eu coloco lá meu Ether, coloco lá meu Bitcoin, coloco meu token Link, meu token Matic. Se meu dinheiro fica travado lá, meu dinheiro fica parado, e em troca disso eu tenho uma stablecoin. Esse dinheiro ele não é eficiente, esse dinheiro não está rendendo nada, ele fica parado, ele fica travado num contrato inteligente. O que que os caras da Libra pensaram? Da Libra e de outros protocolos também, tá? Cara, eu vou fazer uma stablecoin e que o meu collateral está trabalhando por mim, ele está rendendo alguma coisa, ele não está lá travado, parado, não rendendo nada. E qual que é o melhor token de rendimento que existe no mercado cripto? Hoje, o derivativo de staking, o token que representa o staking em outro lugar. Então, na verdade, o seu Ether, ele vai estar travado na rede da Ethereum, alguém validando por você, você vai ter um derivativo que vai estar travado em outro contrato inteligente, que você vai receber uma stablecoin, e essa stablecoin, entre aspas, obviamente, porque não é stablecoin, é o collateral dela, é uma stablecoin que te paga juros, que seu collateral é eficiente. Então tá aqui o funcionamento básico da Libra, beleza? Você deposita Ether no protocolo e ele converte automaticamente esse Ether em Liquid Staking Tokens, que vai servir como collateral, e ele minta para você o EUSD, que é essa stablecoin colateralizada no Ether em formato de stake, né, em formato de derivativo. E obviamente ele te paga também os juros, ele te paga o rendimento do staking para o holder do token EUSD. E a gente consegue ver aqui que a Libra ela está sendo muito bem sucedida em criar o que a gente chama de efeito rede, o crescimento inicial dentro desse mercado. Ela foi uma das primeiras a se propor a fazer essa stablecoin lastreada em tokens de liquid staking, e eles estão com um market share gigantesco. Esse tipo de mercado, normalmente, o cara que entra primeiro, o cara que consegue atrair liquidez é o cara que ganha. É o que a gente viu com a Lido, é o que a gente está vendo com a Libra. Obviamente, é um mercado muito pequeno, né? A gente está falando de um histórico de abril de 2023 até aqui, mas por enquanto a Libra ela vem se consolidando muito grande na liderança desse mercado. Algumas coisas que eu tenho que destacar aqui para vocês sobre a dominância da Libra, beleza? Na verdade, eu vou destacar os riscos. Vocês já entenderam o modelo de negócio, beleza? Mas sobre os riscos, primeiro eu tenho que destacar o risco intrínseco ao funcionamento, ao modelo de negócios da Libra. A gente está falando de uma stablecoin que ela tem como collateral tokens, que ela tem como collateral cripto. E qual que é o risco disso? O risco é o seu collateral ele ir a zero, o seu collateral ele perder valor, e isso fazer com que a sua stablecoin perca valor. O collateral da Libra, ele é derivativos de staking. Então esse derivativo de staking, ele não é zero risco. Primeiro, ele tem o risco Ether. Segundo, ele tem o risco do staking da Ethereum, dos caras que estão validando. Então, se o validador por trás da Lido, por trás da Rocket Pool, ele sofrer algum slashing, quem vai sofrer slashing é o derivativo vai perder valor. Se tiver algum derivativo com pouca liquidez, em algum movimento de desespero de mercado, em algum movimento de alavancagem no mercado, esse derivativo ele pode fazer o que a gente chama de depeg, ou seja, perder o valor dele, porque tem muito mais gente vendendo do que comprando esse derivativo. Tem o risco de smart contract do próprio protocolo, então pode ser que aconteça alguma coisa com o smart contract que faz a custódia da Lido ou da Rocket Pool e faça com que os tokens sejam perdidos ou os tokens percam valor de alguma forma. Enfim, o mercado de staking já tem muito risco, o mercado de liquid staking tem muito risco, e aí eu tô fazendo um mercado de emissão de stablecoin em cima do mercado de liquid staking. É uma stablecoin que tem risco de morte, obviamente. Não estou falando aqui a Libra vai morrer, mas estou falando que o modelo de negócios deles intrinsecamente tem um risco técnico que não é tão trivial assim. Tem um risco técnico que esses caras precisam ser extremamente diligentes em termos de risco. Então esse é o primeiro risco sobre a Libra que eu tenho aqui para destacar para vocês. Segundo risco, obviamente, não precisava falar, mas é um protocolo muito novo, nasceu há muito pouco tempo, o token tem
pouquíssima liquidez, ele tá muito no começo, não passou pelo stress test do mercado, tá? Não passou por nenhum momento de estresse, o protocolo não foi estressado direito, e por mais que esses caras tenham ali 400, 500 milhões de TVL, isso ainda é muito pequeno. Isso ainda é muito pequeno para um protocolo de DeFi que a gente considere seguro, que a gente considere que já foi estressado pelo mercado. Por fim, o risco de concentração de carteira. A maior parte do supply da Libra está concentrada em apenas 16 carteiras, então é um ativo com pouquíssima liquidez e que pode ter muita movimentação, muita manipulação de mercado ali, justamente por causa do supply estar na mão de poucas carteiras. Eu estou falando isso justamente para pontuar que, apesar de ser um mercado que está em pleno crescimento, um cara que está muito bem posicionado no começo, obviamente tem muitos riscos de você também investir em algo tão no começo assim. Bom, entendendo o principal cara desse mercado, né, o maior protocolo aí, o líder desse mercado de LSTFi, que é a Libra, a gente vai para outros dois cases que estão chamando a atenção nossa aqui na Mercúrios, tá? Não estou falando aqui que são os únicos, que são os melhores, mas de tudo que a gente vem estudando do mercado de LSTFi até agora, são os três que mais estão chamando a nossa atenção. O segundo deles é a Maverick. A Maverick, ela tem uma proposta de ser a Uniswap do mercado de LSTFi. Assim como a Curve, ela se especializou no nicho de stablecoins, de ser uma DEX, de ser uma AMM para stablecoins, a ideia da Maverick é ser a Uniswap dos tokens de Liquid Staking. Então a gente consegue ver aqui o volume negociado de LSTFi, né, de Liquid Staking tokens dentro de DEXs, né, dentro de corretoras descentralizadas. A gente consegue ver que no roxinho mais escuro aqui, ele é a Maverick. E a gente consegue ver que eles já estão conseguindo bater de frente em termos de volume com a Uniswap, que é esse rosinha aqui de cima. Isso acontece porque a Maverick, ela tem um modelo de AMM, um modelo de provimento de liquidez lá dentro mais diferenciado, que permite que você provenha liquidez em tokens de staking de forma mais eficiente do que você provém em indexes normais, como é o caso da Uniswap. O caso de uso dela, a tecnologia dela, casa muito com o caso de uso de tokens de staking líquido. A gente tem vídeo completo aqui no canal falando unicamente de Maverick, mas a nossa posição hoje é que a gente acredita que eles têm capacidade para crescer dentro do mercado de liquid staking, de pegar boa parte dessa demanda, se eles conseguirem realmente serem mais eficientes do que a Uniswap. A gente tem que observar também se os usuários irão querer prover liquidez e negociar tokens de staking líquido dentro da Maverick e sair da Uniswap, que já é monstruosa e já tem a confiança de boa parte do mercado. E por fim a gente tem a Pendle que está sendo conhecido como o protocolo dos 2000%, porque os caras já conseguiram crescer 2000% só em 2023. Então, para vocês verem como além do setor estar crescendo muito, o caso de uso da Pendle pode ser muito interessante. Sendo bem sincero com vocês aqui, pessoal, Pendle é o ativo que mais chama a nossa atenção dentro desse mercado de liquid staking, que tem o caso de uso mais diferenciado, na nossa opinião, tá? O que a Pendle se propõe a fazer é criar dois mercados dentro de um token de staking líquido. Então, quando você tem um token de staking líquido, ele se valoriza ou se desvaloriza de duas formas. Primeiro, você tem a valorização ou desvalorização do Ether e você tem os juros atrelado ao staking. Então, são duas vias de valorização. Tem o juros de um lado, tem o Ether, que é chamado, nesse caso, de principal, o token principal, o rendimento principal é o Ether, e o rendimento secundário é os juros. São dois rendimentos diferentes. O que a Pendle faz é pegar esse token e a tecnologia dela permite com que você embrulhe esse token e ele se separe, e você negocie o principal, que é o rendimento, o valor do Ether, e você negocie os juros, como se fossem duas coisas separadas. Não vou entrar nos detalhes técnicos, porque é extremamente complexo e o tempo de live aqui não me permite fazer isso. Se vocês quiserem uma análise completa de Pendle, vocês comentam aí embaixo. Quem é da Mercúrios Pro vai receber esse relatório que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Mas a tecnologia da Pendle, ela permite com que você crie diversos casos de usos muito mais sofisticados dentro do mercado de staking líquido do que você só ir lá e depositar um token. Você consegue especular juros, comprar juros com desconto, escolher a data de vencimento que você quer estar exposto a um juros, você consegue setar um juros fixo de acordo com o prazo que você está comprando aquele token. São diversos casos de usos bem mais sofisticados. E é por isso que a Pendle está focando muito na questão de parcerias e na questão de trazer o institucional pro mercado cripto. É um protocolo muito focado em trazer o institucional para operar em cima da tecnologia da Pendle. Então, por mais que seja um caso de uso complexo, que eu não acredito que vai ganhar tração muito facilmente dentro do varejo, esses caras terem um time de parcerias, terem um time com uma cabeça muito boa de trazer
o institucional, trazer termos do mercado tradicional, como por exemplo bond, como por exemplo maturidade de juros, para dentro do mercado cripto, fazer parceria e trazer esse tipo de dinheiro, pode ser uma tacada muito acertada. Porém, vamos com muita calma. Como eu falei de Libra, é um protocolo que está muito no começo, não foi estressado ainda, não tem um tokenomics redondinho, tá muito no começo, apesar de ter crescido 2000%, e não foi só o TVL que cresceu 2000%, o token também em 2023 já valorizou mais de 2000%. Então a gente entende que é um caso de uso muito interessante, mas tomem cuidado para não cair no FOMO. Só porque cresceu 2000% não significa que vai continuar crescendo 2000%. Então você pode correr o risco de comprar muito e comprar muito caro agora, e o ativo sofreu uma correção e você perder muito dinheiro. Então, é um ativo que a gente está estudando, que a gente acha interessante a tecnologia, a cabeça do time, considera que é uma aposta bem legal dentro do mercado de liquid staking. Entendo que se o mercado de liquid staking continuar crescendo, pode ser que boa parte dessa demanda, desse volume, vá para Pendle, justamente por ser uma tecnologia muito interessante, mas nesse estágio de maturação, que o protocolo, que o mercado está muito no começo ainda, está passando por essa fase de crescimento, você tem que tomar muito cuidado para investir, você não pode ir com muita sede ao pote. Bom, pessoal, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, com um cenário um pouco mais improvisado aqui. Ao longo das próximas semanas eu vou ajeitando o cenário aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro a nossa tese em Liquid Staking Finance e por que que Libra, Maverick e Pendle são os ativos que a gente mais está gostando desse setor. Comentem aí se tem algum ativo de LST, se tem algum setor que vocês querem que a gente estude e traga uma análise mais completa para vocês, beleza? Lembrando que a Mercúrios Pro vai receber nas próximas semanas, já recebeu de Maverick, né, mas vai receber nas próximas semanas uma análise completa desse mercado e de todos os ativos que a gente mencionou aqui na live, segundo o link da descrição aí, se você quiser fazer parte, entrar para nossa comunidade aí, vai ser muito legal ter vocês como Mercúrios Pro, beleza? E no final dessa live eu vou redirecionar vocês para uma live que eu fiz com duas pessoas que eu admiro muito no mercado cripto. Fiquei 2 horas e 40 só falando desse tema de LSTFi. Então deixo aqui meu abraço pro Thiago, deixo aqui meu abraço pro Evandro. Sigam os caras, acompanhem eles e assistam a live que vai logo depois desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais.